queira, tá? Eu tenho uma palavra aqui abençoadíssima para o seu coração, que falou muito ao meu coração, me abençoou muito e vai lhe abençoar também. Vamos lá, nosso tema lá é o Salmo 91. Abra comigo aí o Salmo 91. Abra comigo aí. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Abra comigo aí. Hoje nós vamos estudar outra parte dele. Está estudando ele, né? O Salmo 91. O poder do Salmo 91. Glória a Deus. Diga assim comigo: todo mal da minha vida, dos meus caminhos, diga em nome de Jesus, diga sai e não volte mais. Amém? Salmo 91, versículo de número 1, diz assim para nós: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Vamos ler de novo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diga à sombra do Onipotente descansará. Diga comigo: descansará. Gente, aqui tem uma revelação muito forte, que é para os dias atuais, os dias de hoje. Se você tomar posse, você vai viver em outro nível de vida, você pode ter certeza disso. Aqui o salmista está dizendo o seguinte: semana passada eu falei que todas as bênçãos do Salmo 91, ela só vai te alcançar se você for um morador da palavra, aquele que habita, não é aquele que vive, aquele que habita no esconderijo. O esconderijo é o que? A palavra de Deus. Você não pode ser um visitante da palavra de Deus, você tem que ser um morador, você tem que permanecer. Eu falei isso semana passada. Hoje eu quero falar aqui que as bênçãos do Salmo 91, ela vai alcançar você se você descansar. Ele está dizendo aqui, vamos ler de novo, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Você tem que aprender a descansar em Deus, pessoal. Tem gente que diz assim: pastor, o sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem é cristão. O sol pode nascer para todos, mas a sombra é só para quem é quem, pessoal? É só para quem é cristão, só para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Quando você está no sol, quando está aquele sol de 40 graus, que agora está chegando a 50 aí no Brasil, né? Quando está aquele sol terrível, você, ainda mais se estiver na correria, no trabalho, né? Se você estiver se exercitando, o que acontece, pessoal? Se você estiver andando pela rua, principalmente, você quer procurar o quê? Uma sombra. A sombra é para quê, pastor? A sombra é para te trazer alívio. A sombra, ela é para te trazer descanso. Tá aquele sol que está lá no seu corpo, está lá pegando lá na sua cabeça, tá, né? E o sol, se você pegar muito sol, aquele calor intenso faz mal, dá insolação, dor de cabeça, tem pessoas que vomitam e pode adquirir sérios problemas de saúde. Então o que eu aprendo aqui? Que nós temos que aprender a descansar à sombra do Onipotente. Sabe o que é a palavra onipotente? É quem Deus é. Deus é onipotente. Onipotente é o que? Ele é todo poderoso. Descansa à sombra do todo poderoso. O que é uma pessoa toda poderosa, pessoal? Para Deus nada é o que? Nada é impossível. Sabe o que Deus está falando? Que nós temos que aprender a descansar mediante as circunstâncias impossíveis, mediante aquilo que você acha que não tem jeito, aquilo que está complicado, aquilo que é dificílimo, aquilo que às vezes até o médico condenou. O médico diz: ó, não tem mais jeito. E é a hora que você tem que descansar na sombra do todo onipotente. Pastor, o que é a sombra de Deus? A sombra de Deus, voltando a dizer, é onde te traz alívio,
é onde te traz descanso, onde te traz refrigério. Imagine você naquele sol intenso, e aí você necessita de um copo d'água. Cai bem, pessoal? Aquele copo d'água que refrigera você por dentro, que te renova. Isso é a sombra de Deus. Às vezes, irmão, a vida vai proporcionar isso, aquele calor intenso. Isso aqui fala das lutas, das dificuldades que todo cristão tem. Não é porque nós somos da igreja que nós estamos isentos do sol. Não é porque você é cristão agora, vem ao culto, você agora levantou a mão para Jesus, que a luta não vai vir luta. Mas aí você tem que entender que você tem o quê? A sombra do Onipotente. Você tem que entender que você agora não é mais qualquer um. Você tem que entender que você tem agora um privilégio. Você tem agora a sombra de Deus, o descanso de Deus, o refrigério de Deus. Diga amém. Amém. Agora você tem que aprender. Pastor, o que é essa sombra? A sombra é a palavra de Deus. A sombra é aquilo, eu botei aqui, ó. A sombra do Onipotente é o descanso do cristão. Não é que não vai estar sol, vai estar sol. Só que enquanto muitos estão lá tendo insolação, problemas, você está na sombra do Onipotente, ou seja, você está na palavra. O médico diz, ó, você é doente, mas você está lá na palavra de Isaías. Pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Você descansa nessa palavra, é a sombra. Você está na sombra, vai para a sombra. O inimigo está lhe atacando, vem aquele pensamento de usar droga, aquele pensamento de fumar, vai para a sombra. O problema é que o inimigo vai lá e aumenta o calor, o inimigo aumenta lá a batalha e você deixa a sombra de lado, você vai para o calor. Você tem que ir para a sombra, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Veja, nós temos isso disponível, nós temos a sombra de Deus disponível. Mas às vezes a gente não está usufruindo dessa sombra. E aí a gente está assim, ó, maneira de dizer, né, gente? Mas aí levando na revelação, você está assim, ó, se abanando. Pastor, está difícil a vida, porque você não está descansando. A diferença, pastor, qual é a diferença da pessoa que não tem Jesus e a pessoa que tem Jesus? A diferença é que a gente tem a sombra. Você tem um descanso, Cristo é o descanso. Abra comigo agora lá em Gênesis 28, vamos lá. Gênesis capítulo 28. Então você tem que descansar na sombra. Renata, vê um pouquinho d'água para mim, por favor. Pede a pastora para comprar aí. Gênesis 28. Gênesis 28. Todos acharam? Gênesis 28, versículo de número 10, diz assim, 18, perdão. Gênesis 28, 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Não, perdão, é versículo 10 mesmo, pessoal. Versículo 10. Diz assim, ó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Aqui a Bíblia fala de Jacó. Jacó era o servo de Deus, né? Ele tinha passado todo o processo. E agora ele saiu de um lugar, partiu Jacó de Berseba e foi para Harã. Então o sol já tinha se posto. Chegou o momento de descansar. Esse descanso aqui, pessoal, é muito mais hoje que eu quero falar do físico, é o descanso da alma. É o descanso do seu coração. Às vezes a luta está aí, você começa a nutrir vários tipos de pensamento. Deus não me ama, pastor. Começa a vir aqueles pensamentos, tirar a sua paz, tirar a sua fé. Não está adiantando você orar, Deus não está vendo você. Cadê Deus na tua vida? E você é dizimista, e você está passando por isso. E aí o diabo está tentando tirar você do descanso, está tentando tirar você do Salmo 91, do abrigo de Deus.
quer te levar para o sol, e muitas vezes você vai. Você dá lugar ao diabo, em vez de você ficar na sombra. E a sombra é o que? A palavra de Deus. Você tem que ficar na palavra, naquilo que Deus fala ao seu coração. Jacó agora tem um momento que ele quer descansar. Aí a Bíblia diz, olha só, versículo de número 11: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeça e deitou-se naquele lugar. Ó, Jacó está dormindo na rua agora, em um lugar lá chamado Betel, que ele vai dar um nome depois. Ele não tinha travesseiro. Sabe qual é o travesseiro dele? Uma pedra. Ele pega uma pedra e coloca como o que, gente? Um travesseiro. Eu estava estudando sobre isso, eu parei para meditar e Deus falou comigo. Você já viu quando você dorme sem travesseiro? Tem gente que gosta, mas tem gente que eu não me adapto sem travesseiro. Por quê? O travesseiro te alinha e te dá um relaxamento você dormir. Tem gente que se dormir sem travesseiro, rola para cá, dá dor aqui, dá dor ali, dá ou não dá, pessoal? Então, sem travesseiro você tira o teu descanso, teu descanso não fica prazeroso, não fica bom, você vai ter uma má noite. E aí no dia seguinte você está arrebentado. É ou não é? Jacó vai deitar e ele pega uma pedra. Pastor, que pedra é essa? É a sombra de Deus. A pedra é a palavra. Pastor, eu estou sendo tentado, pastor, a sair da igreja. Pega a palavra. A palavra de Deus diz o quê? Aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é digno de herdar o reino de quê? Do céu. A Bíblia diz lá em Hebreus o quê? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que ficam firmes para a conservação da alma. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pega a palavra. Jacó, quando foi descansar, ele pegou a pedra. A pedra é a sombra, representa a sombra também. A pedra é a palavra de Deus, irmão. Pastor, o inimigo está me atacando na saúde. Pega a palavra, descansa na palavra. Pastor, o inimigo está me atacando na alma, uma fraqueza, um desânimo. E a palavra? Vai para a sombra. Descansa na sombra. Qual é a sombra? Digo fraco, eu sou forte. Mas aí a gente começa a falar o que a gente sente. E quando você começa a falar o que você sente, você sai da palavra. E se sair da palavra, o inimigo vai te derrotar. Você vai começar a falar do que você vê, do que você sente. E aí o diabo te tira da zona da fé e te leva para o campo da naturalidade, da vista. E aí você sai da sombra. Se o diabo te tirar da fé, meu irmão, ele te tira da sombra. Diga comigo, sombra. Para que serve a sombra? Descansar. Para que serve a sombra? Para te aliviar. Quando você está na igreja, não é que você não vai passar por luta, mas se tu estiver na sombra, fica melhor. E outra coisa, eu vou dizer uma coisa, não é porque eu venho à igreja, significa que eu estou literalmente na sombra. Vir na igreja tem que vir, é uma parte da sombra. Mas se você não obedece a Deus em outros requisitos que Ele fala, você não está por completo na sombra. O sol vai pegar em você, vai começar a dar inquietação, vai perder a paz. Aquele que habita no esconderijo do e descansa à sombra do Onipotente. Jacó pegou uma pedra para quê, gente? Descansar. O que é a pedra para a gente na revelação? Jacó coloca a cabeça, cabeça, mente. Tem que botar a mente na palavra. O inimigo está aí, você é doente, você é fracassado, para você não tem jeito. E aí você, em vez de botar a palavra aqui, não, está escrito, diabo. Minha mente é de Cristo. Está escrito, eu sou mais que vem. Olha você pegando a pedra. Olha você se apoiando, olha você descansando. Olha você na sombra, mediante ao sol. Pastor, está um sol de 40 graus, você está onde? É mais ou menos assim, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar assim. As pessoas que não estão prosperando, está esse sol de 50 graus aí, mas tem gente que está o dia todo no ar-condicionado. Tem gente que está pingando. É isso. No mundo espiritual você leva para isso. O cristão que está em Deus, não é que o sol não está ali,
mas em meio ao calor ele está enquanto tem uns que estão perdendo a paz, perdendo a alegria, perdendo o brilho, perdendo a autoestima. Mas se você for para a sombra, que é a palavra de Deus, se você pegar a pedra, você vai ver que mediante a um sol firme, um sol calorento, né? Um sol ali de rachar tudo. Pastor, a luta está aqui, mas nem parece que você tem o quê? Quando você está na sombra. Quando você, presta atenção, a luta está aí. Se eu parar para perguntar, você está passando por luta, mas você está tão na sombra, você está tão descansando. E a palavra descansar, Daniel, é confiar. Você confia tanto em Deus que você não perde a paz. Diga assim: estar na sombra é não perder a paz. Quer ver, pastor, como que eu sei que eu estou na sombra de Deus ou não? Simples. Quando vem a adversidade, você perde a paz. Pastor, eu estou perdendo a paz. Então você saiu da sombra. Quando você perde a paz, quando você fica inquieto, quando você fica atribulado, quando você fica angustiado, entenda, você está perdendo a paz. E o calor está te sufocando, o calor está te incomodando. Por quê? Aí você tem que parar. Oh meu Deus, me perdoa, onde foi que eu errei? Eu vou voltar para a sombra. Eu vou voltar para a palavra. E aí você tem que pegar aquela palavra que Deus tem falado ao seu coração. Ontem eu escutei uma palavra do missionário R.A. Soares, é um pregador que eu gosto dele. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou: quando você estiver lendo a Bíblia, anote. Aquilo que você entender é a voz de Deus para você. Você está entendendo, você está lendo a Bíblia, está na igreja e o pastor pregou algo, falou ao meu coração. Ali é a voz de Deus, anota aquilo dali. Aquilo dali é a sombra. Quando vier aquela tempestade, quando vier a luta, você lembra dessa palavra: Deus, o Senhor lá tal dia, o Senhor falou comigo isso aqui. Eu falei: é verdade. Às vezes a gente não anota, a gente esquece. Aí vem a luta, cadê a sombra, pessoal? Vem o calor. Pastor, eu conheço o Salmo 91, não é sobre conhecer o Salmo 91. O católico também conhece o Salmo 91. Os espíritas também conhecem o Salmo 91. Mas estão vivendo no calor. Não estão desfrutando daquilo que Jesus fez por eles. Então Jacó, quando ele para, pessoal, em Harã, ele pega o que? E versículo 12, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam, e o que, pessoal? E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, olha aí, em que estás o quê? Deitado. Te darei a ti a tu o quê? Meu irmão, Deus dá vitória para quem descansa. Deus falou: esta terra em que você está deitado. Entenda bem, não é o descanso no físico, literalmente, é o descanso na alma. O inimigo está aqui soprando, fuma maconha, você até ri da cara dele quando você está na sombra. Diabo, está escrito, olha a palavra: para a liberdade Cristo me livre. Eu já estou liberto disso, Satanás. Você está quebrado o seu poder na minha vida. Olha você na sombra de Deus aí. O ataque está ali, a vontade está ali, mas você está na sombra. Você fica na sombra. Até quando, pastor? Para o resto da vida, meu filho. Não sai da sombra, não. Aquela tentação vai embora, aquele dardo que o inimigo lança na mente, fuma, bebe, sai da igreja, se estressa, guarda uma mágoa na mente de Cristo. Para a liberdade, Cristo, olha você na sombra. O pecado veio, você cita a palavra de Romanos: eu estou morto para o pecado. Vem aquele pensamento, de você, se você é casado, aquele pensamento inimigo joga. Imagine você com essa mulher, rapaz, amaldiçoado esse pensamento, não vai prosperar. Por quê? Porque eu estou morto para o pecado. Acabou, você neutralizou o diabo na hora. Você está na sombra, descansando. O ataque está ali, o desejo está ali, você ignora, você está na sombra, você descansa. O cristão, pessoal, ele não foi feito para ficar lutando o tempo todo, não. Jesus morreu e trouxe para nós o que? O descanso. Fala assim para o seu irmão: você foi chamado para descansar. Aleluia.
Pastor, mas o sol está bravo. Descansa. Fique na palavra. Cite a palavra. Jesus lá no deserto, o que ele citou lá, pessoal? O diabo veio, não é esse filho de Deus, querendo confundir ele. Lança-te daqui abaixo, ele disse, está escrito. Ó Jesus na sombra. Ó Jesus permanecendo na sombra. No deserto, Jesus ficou na sombra. E o que aconteceu no deserto? A Bíblia diz que veio os anjos e serviu. Jesus vai te servir, pessoal. Sabe onde você vai ver a mão de Deus? É no deserto. O deserto para você, você tem sombra. Jesus te chamou não é para ficar lutando o tempo todo contra o diabo. Jesus não te chamou para você ficar murmurando, as coisas não estão fluindo de acordo com o que você quer. Fique na palavra, vai para a oração. Eu tenho orado assim agora, Deus, obrigado que já deu tudo certo. A gente tem que passar dessa fase de só questionar. A geladeira está vazia. Quanto tempo eu já vivi com a minha geladeira vazia, pessoal? Você não tem noção disso. Mas pergunta aí minha prova disso. Eu olhava para a minha geladeira, eu sou próspero. Estava na sombra. Quando o calor estava ali me tentando, eu ficava, minha geladeira está cheia, aqui tem picanha, aqui tem filé mignon, aqui tem Danone. Comecei a profetizar. O que Deus falou para Ezequiel nos vales de ossos secos? Profetiza sobre os vales? Ele falou para murmurar? Não, ele falou para profetizar. Profetizar é estar na sombra de Deus, pessoal. Descansa. Pegue a palavra, agarra a palavra e descansa. Agarra a palavra da cura e não solta. Pelas pisaduras de Jesus eu fui. O corpo pode falar diferente. O médico pode falar diferente. E a sua fé está falando diferente? Não, Deus não vai falar diferente. A Bíblia diz que Ele é Deus e não muda. Se você abrir a Bíblia, fechar a Bíblia e abrir, está escrito lá ainda, você está curado. Pastor, morreu todo mundo de câncer. A Bíblia continua dizendo que a gente foi o quê? O erro não está na palavra, o erro está no ser humano. Não é a palavra que falha. Pode eu, pastor Diego, morrer de câncer. Não duvida da Bíblia. O pastor morreu de câncer, glória a Deus, está no céu. Mas, e aí, o que aconteceu? Faltou alguma coisa no pastor. Falta de fé, falta de entendimento, falta talvez de busca. Nunca o erro está em quem, pessoal? Na palavra. Então não duvide da palavra por causa dos outros. Ah, fulano é da igreja, pastor, tem uma vida miserável. Você conhece o coração do fulano? Jesus disse assim em Romanos: nem todo mundo que está em Israel é israelita. Nem todo mundo que está no nosso meio, pessoal, busca Deus verdadeiramente. Você não pode duvidar da palavra. Você não pode às vezes duvidar da pregação do pastor, porque fulano de tal não está conquistando. Fulano de tal não está conquistando porque não está buscando, não está reivindicando, está faltando alguma coisa que, como a palavra de quarta-feira, ele precisa parar e se examinar. Ah, Deus, o que está faltando em mim? O que eu estou precisando? Então Jacó ele coloca e ele sonha, presta atenção. E Deus fala para ele: esta terra que você está deitado, eu vou te dar por herança. Meu amigo, no descanso você alcança as promessas de Deus. Sai daqui hoje feliz. Ai, pastor, mas porque o senhor não sabe como é que está a minha saúde. Eu sei sim, a sua saúde está abençoada. Sua saúde está abençoada, porque é isso que Deus fala. Pega a pedra, pega a sombra, fica na palavra. Aí não, pastor, mas o doutor, amém, eu respeito o doutor, mas eu fico acima do doutor. Aleluia. Jesus, a Bíblia fala que ele é médicos do médico. Não estou para desprezar a medicina nem o remédio, não é isso que eu estou falando para você. Mas eu vou ficar com a palavra, eu vou até o fim com a palavra. Eu estou lá no hospital fazendo exame, mas eu estou firme na palavra. Estão comigo? Diga amém. Vamos agora aqui, abra comigo sua Bíblia aí. Vamos para 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20. E descansa a sombra do Todo-Poderoso. Descansa, pessoal. Pega a palavra e descansa mesmo. Eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, ó. A sombra do Onipotente é a palavra de Deus ao nosso coração. Descanse na palavra.
Descansar é confiar. Descansar é confiar. É viver como se nada tivesse acontecendo. Descansar é não perder a paz. Aleluia. Pastor, estou perdendo a paz, estou atribulado. Você saiu da sombra. Tem que voltar rápido. Senão o inimigo vai te matar de calor aí. Diga amém. Amém.